Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. É com grande alegria que nós estaremos hoje meditando na palavra do Senhor na nossa quarta lição do mês de outubro. Mais um mês está se encerrando. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O nosso texto-chave se encontra no livro de Salmos, número 91, do verso 14 ao 16, que está escrito: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. E o nosso segundo texto está em Salmo 16, 7 a 11, que diz: bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Ó Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por estar com cada um de nós, e vem através do seu Espírito Santo tratar comigo, com cada um que estiver assistindo e participando neste momento, para a honra e glória apenas do teu nome, Senhor Jesus. Amém. No nosso quarto tema de hoje, diz que eu e você, como uma árvore, devemos estar plantados junto ao ribeiro. Esse ribeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos alguém sendo chamado de ramo frutífero, José. E José, ele estava com as suas raízes plantadas em terra fértil e próximo ao ribeiro de água viva. Se analisarmos e pensarmos sobre a vida de José, que desde o ventre da sua mãe foi escolhido por Deus para assumir um posto de grande responsabilidade, que era ser o governador do Alto e Baixo Egito. Naquele período de José, o Egito era a maior potência da face da terra. Mas José nasceu, cresceu e virou governador simplesmente? Não. Eu e você sabemos, quem já leu a história de José, quem está assistindo a história de José, sabe que ele passou períodos, muitos períodos difíceis. Era invejado pelos seus irmãos,
seus irmãos de sangue desejaram a sua morte. Hoje em dia, tantas pessoas que Deus dá um sonho e sai contando. Não, mas eu contei na minha casa, para a minha família. José também contou o sonho dele para o seu pai e para os seus irmãos. E aquilo provocou a ira, a inveja, os ciúmes dos seus irmãos. Mas como Deus tinha um propósito com José, Deus não permitiu que os irmãos de José o matassem. Mas José foi vendido como escravo para o mercador, um homem que não dava valor nenhum para o outro ser humano, tratava o ser humano como objeto. E Deus guiou aquele mercador com José até o Egito, porque Deus tinha um plano para José no Egito. E no dia que o mercador foi oferecer seus escravos, Potifar, o homem de confiança do faraó, foi e comprou a José para ser seu servo e seu escravo. Eu e você, se pararmos para pensar, José, um rapaz, a qual era filho de um homem que tinha tido a experiência de lutar com o anjo e conquistar a sua bênção, estava ali como um escravo. Mas José, ele era uma pessoa honrada, ele estava alicerçado na sua fé, ele estava alicerçado no seu Deus, a sua raiz estava fincada numa terra fértil e junto ao ribeiro que transmitia para ele água viva. Mas isso não quer dizer que José não chorou, José não sofreu, José não se sentiu abandonado por Deus. Pelo contrário, eu creio que José ficou pensando e questionando por que ele estava sofrendo tudo aquilo, o que ele tinha feito para merecer aquilo, porque o que ele queria era estar e conviver com seus irmãos. Ele tentou se aproximar dos seus irmãos não o aceitaram. Ele tentava ser o melhor filho para o seu pai, e ali ele foi separado do seu pai, e ali agora ele se encontrava como um escravo, um servo. Mas ali na casa de Potifar, Deus mudou a história de José, e José se tornou administrador da casa e dos bens de Potifar. E mais uma vez o inimigo tenta derrubar José, para que José não alcançasse a promessa que Deus tinha feito através do sonho, que ele estaria no ponto e seus irmãos estariam em volta. José não sabia o que aquele sonho estava dizendo. José contou para o seu pai, acreditando que seu pai ia decifrar e explicar o sonho para ele. Mas na verdade, quem tinha sido escolhido por Deus para interpretar sonhos tinha sido José. Mas José não interpretou o seu próprio sonho. E de repente surgiu a cilada, e José, na sua inocência,
foi condenado por algo que ele não fez. E aquele seu senhor que confiava nele, tinha visto o que tinha acontecido no seu lar, colocou José na prisão. Mas o foco do inimigo não era manter José preso. Desde o início, o inimigo tentou de todas as maneiras ceifar a vida de José. E mais uma vez José foi tentado a fugir da prisão, mas ele permaneceu ali, porque ele estava firmado no nosso Senhor. Não importa o que eu e você estamos passando, não importa o que eu e você estamos enfrentando, não importa o que as pessoas têm feito contra mim ou contra você, o que importa é permanecermos firmes no nosso Senhor, permanecermos com as nossas raízes na palavra de Deus. É nesse momento que eu e você precisamos dobrar os nossos joelhos, ir e pegar a palavra do Senhor e meditar em todas as oportunidades que tivermos, e aguardar com paciência no Senhor. José tinha a esperança, a expectativa de um dia encontrar o seu pai, nem tanto os seus irmãos, mas era mais o seu pai e seu irmão Benjamim. E de repente José ainda sofre mais outro baque, porque chega o seu melhor amigo, fica sabendo, teve uma notícia falsa, aonde Jacó tinha falecido. Aquilo traz uma tristeza em José. Veja, José sofreu um atentado de morte sem fazer nada contra seus irmãos. José foi vendido aos mercadores sem ter feito nada contra seus irmãos. Apanhou, sofreu, porque aquele mercador queria um escravo bom, mas José não tinha sido preparado para isso. Pelo contrário, José tinha conhecimento da escrita e da conta. José estava sendo preparado para saber administrar. E ali, na hora de oferecer, José chamou a atenção de Potifar, porque aquele mercador disse: ele não é muito bom no braço, mas ele tem conhecimento, ele sabe ler, ele sabe escrever, ele sabe fazer conta, ele sabe administrar. E aquilo chamou a atenção de Potifar. E mais uma vez, José foi acusado por algo que não cometeu. E o desejo era que José fosse condenado. E assim sendo, ele seria executado. Mas Potifar o prendeu. E Deus não permitiu que José fosse levado a julgamento. Porque se José tivesse sido levado a julgamento, seria a palavra de José contra a palavra da esposa de Potifar, o homem de confiança de Faraó. José não teria chance alguma. José teve a oportunidade de fugir da prisão, mas ele ouviu a voz do Espírito Santo, aonde falou: se você fugir, aí sim você estará cometendo um delito, e eu não poderei agir a seu favor. De repente apareceram aqueles dois servos de Faraó, e que Deus deu um sonho perturbador para os dois.
E Deus mandou José lá e Deus deu a interpretação a José. E da forma que Deus falou para José, aconteceu, tanto para um quanto para o outro. E José diz para aquele que ia ser salvo, quando estiver ali do lado do faraó, lembre-se de mim. Mas no dia a dia, no corre-corre, nas suas obrigações, aquele copeiro se esqueceu de José. Mas por que ele se esqueceu de José? Não tinha nada que o fizesse lembrar de José. Mas Deus tinha um plano. Aí Deus falou com o faraó. Deus falou de uma forma para Faraó, que nenhum sábio, nenhum feiticeiro, nenhum sacerdote na redondeza e nem dentro do Egito conseguiria decifrá-los. Porque ali Deus tinha um plano de fazer com que José fosse lembrado. Porque já estava na hora de José receber o seu reconhecimento. E de repente, todo mundo desesperado, ninguém podia sair da sala do trono, ninguém podia sair da presença de Faraó até não decifrar. E de repente aquele copeiro sabia que ele não podia se dirigir a Faraó, ele chegou e pediu permissão, porque ele sabia que tinha alguém que poderia decifrar. E aí ele contou: existe um rapaz com o nome de José que está lá no cárcere. Quando o Senhor mandou eu e o padeiro Mor para a prisão, nós tivemos um sonho. E ele decifrou, e da forma que ele falou, aconteceu tanto comigo como com o padeiro Mor. E o faraó chega e fala assim: busque esse homem, traga-o à minha presença. Aí foram preparar, mandaram José ir tomar banho, fazer a barba, raspar o seu cabelo, para ir à presença de Faraó. E chegando ali, Faraó lhe conta o sonho, e todos aqueles nobres, a elite do Egito, fica ali de olho. E José decifra o sonho para Faraó. Mas tem algo que chama muita atenção. Deus ainda fala algo a mais para José. Fale para Faraó que Faraó precisará ter alguém de confiança para pôr em prática e administre com honestidade no período das vacas gordas, porque na hora que vierem as vacas magras, na hora que tiver os trigos bonitos, que venha administrar, porque foram 2 sonhos, mas José falou para ele, mas os 2 têm o mesmo significado. Na hora que vir o trigo seco, para consumir o trigo bom, que é o período da seca, o período da falta de alimento, o povo do Egito não passará necessidade. E aqueles em volta que precisará, virão até o Egito para adquirir, para comprar. Em um momento José bateu no peito e falou assim: Faraó, me põe, tirar olha, estou de cara limpa. Não, o Senhor precisa escolher alguém entre os seus, da sua confiança. E Faraó mandou tirar José dali, e ele ficou a pensar. Ali ele tomou um tempo, não falou com mais ninguém, mas ali ele deu a oportunidade para que Deus falasse com ele. E ali Faraó, sem ter conhecido José, Faraó sem saber a história de José, chegou e falou assim: dentre todos, o único que eu vejo
com a capacidade para governar e ser o homem mais poderoso do Baixo e Alto Egito, abaixo apenas de mim, é você, José. E ali, Deus já tinha preparado a esposa para José, Casenate. E automaticamente Faraó, com o poder que ele tinha em suas mãos, chega para José e diz: Asenate será lhe dada como esposa. Quero dizer a você, eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, o que fizeram para você, na escola, no colégio, na faculdade, no local de trabalho, na sua casa, não importa onde foi. Quero dizer a você, seja como José. Acredite que o Senhor está contigo, nos momentos bons e nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, naquele momento a qual você acredita que está sozinho, que não tem ninguém por você, porque foi assim que José se sentiu. Quando José foi vendido, não tinha ninguém por ele. Quando José foi levado para a prisão, não tinha ninguém por ele. Quando José foi levado até Faraó, não tinha ninguém por ele. Mas existia alguém que em nenhum momento virou as costas, nenhum momento abandonou José, mesmo que isso aparecia aos olhos humanos, que era nosso Deus. E José estava enraizado, mesmo passando por tudo, ele acreditava e confiava. E as pessoas que lhe conheceram começaram a acreditar e confiar no Deus de José, como o próprio Faraó começou a acreditar no poder do Deus de José. Quero convidar você, querido e querida, coloque a tua fé, coloque a tua expectativa, a tua esperança no nosso Senhor Jesus. Não se esqueça, Ele é por mim, Ele é por você. Mesmo nos momentos difíceis, Ele está conosco. Cuidado com os seus lábios, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você profere, referente a você, referente a alguém da tua casa, referente a algum conhecido, algum amigo, ou referente a alguém. Porque muitas vezes José podia ter praguejado contra a mulher de Potifar. José tinha todo o direito de praguejar contra seus próprios irmãos, poupar apenas Rubens e Benjamim, porque naquele dia Rubem não estava e nem Benjamim ali com seus outros irmãos. Mas em nenhum momento José falou mal de alguém. Em nenhum momento José espalhou o mal sobre alguém. Quando eu e você estamos enraizados no Senhor, mesmo as pessoas que se levantam com falsos testemunhos, mesmo as pessoas que se levantam para te prejudicar, Deus te aconselhará, Deus irá cuidar de você e você não falará mal de ninguém, porque a Bíblia diz para nós, para amarmos até nossos inimigos. Por que a Bíblia diz isso para mim e para você?
porque o que eu faço para você, eu vou colher. Se eu amo o meu inimigo, o problema é do meu inimigo. Aquela pessoa que não gosta de mim, o problema é dela. Eu estou colocando na primeira pessoa, mas se coloque na primeira pessoa. Aquelas pessoas que não gostam de você, aquelas pessoas que tentam puxar o seu tapete, aquelas pessoas que têm inveja da sua capacidade, aquelas pessoas que têm inveja de você pelas suas conquistas, não se importe com ela, ore por elas, para que elas se arrependam. Não estou falando para você convidar essas pessoas para ir lá comer na sua casa. Estou dizendo para você não falar mal delas. Estou dizendo para você não fazer a mesma coisa que elas fazem. Porque é isso que Deus espera de mim e de você. Ame quem te odeia. Porque quem te odeia colherá o ódio. Quem te faz mal colherá o mal. Mas se você amar, você vai colher amor. Se você praticar o bem, você vai colher o bem. José colheu o bem. E veja, José não se tornou uma das 12 tribos, mas os seus 2 filhos. Filhos de uma egípcia, se tornaram 2 tribos de Israel, porque José sempre plantou o bem, sempre plantou a verdade, sempre plantou o amor, não na presença das pessoas que ele tinha interesse, mas era onde não iria lhe surtir efeito nenhum. José até que estava na mão dos mercadores, ele plantou amor, o bem. Quando ele foi vendido como escravo, ele plantou o bem e o amor. Quando ele estava no cárcere, ele plantou o bem, ele plantou o amor. E quando ele foi governador, o poder não lhe subiu à cabeça, ele não se achou o melhor que os demais, mas ele continuou transmitindo o amor e o bem. Não importa aonde você esteja, não importa o cargo que você ocupe, não permita que nada interfira na sua essência, que é praticar o bem e o amor. Agradeço a vocês, que vocês tenham um bom restante de mês, pois estamos chegando ao final do mês de outubro. Breve virá o mês de novembro, que possa ser um mês abençoado para a sua vida. Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. Aqueles que assistiram, aqueles que compartilharam, aqueles que enviaram o vídeo, Senhor meu Deus, para alguém que acreditava que seria benéfico a pessoa assistir e ouvir a palavra. Ah, Pai, não é o Michel, porque eu sou falho, eu tenho as minhas limitações, mas é o Senhor que tem o poder para agir, como o Senhor agiu na vida de José, que foi o nosso personagem de hoje. Que possamos estar enraizados no Senhor, que é a nossa rocha, é a nossa água viva, e que o Senhor venha estar nos abençoando ricamente, que venha estar, Senhor meu Deus, olhando para cada um de nós, e que o seu projeto, o seu propósito venha se cumprir em nossas vidas. É assim que eu lhe peço e já te agradeço, desde agora para todo sempre. Amém e amém. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade dada por Deus, pela missionária Dionísia e pastor Plínio, para estar aqui com vocês. Eu sou grato a vocês
por tirarem esse período de tempo para meditarem juntamente, para me ouvir e analisar, pesquisar, e que o Espírito Santo do Senhor possa estar tratando com cada um de vós. Desejo a vocês que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e que possamos dizer: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E estaremos na próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus, receba o nosso abraço. A paz esteja com todos. Amém.